Jornal da Manhã, segunda edição. Jovem Pan. Jovem Pan. Olha, nós agora vamos conversar sobre a saúde aqui na cidade de Tubarão. Nós estamos recebendo aqui o secretário Toco Piuva, né? Até para falar. Bom dia, Toco. Bom dia, mexicano. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Estamos aqui então, né? Hoje mais uma vez para falar, né? Para falar sobre saúde. É verdade. Também estamos recebendo aqui a gerente de saúde, né? A Carol Portão, é isso? Karine Portão, é isso. Karine. Karine, bom dia, prazer em tê-la conosco. Bom dia, o prazer é meu. Bom dia. Agora, secretário, nos esclarece aí sobre essa situação das pessoas que às vezes marcam, né, a consulta ou o médico, tudo lá, né, ou até mesmo às vezes para pegar medicamento e não comparece. O que está acontecendo? Então, não é para pegar medicamento, mas que a gente tem esse problema com as faltas são as consultas com especialistas. Porque como é que acontece? O paciente, o primeiro contato dele com o SUS é pelo posto de saúde, né? Pela unidade básica. Se ele precisa de um especialista, então ele é encaminhado a um especialista, passa pela regulação nossa do município ali e ele fica aguardando, né, essa marcação de consulta com o especialista. A gente sabe que às vezes é demorado. Demorado, né? E tem algumas dessas pessoas que até vão a óbito. Eu conheço. A gente sabe que o SUS não é perfeito, né? Não. Mas é o que a gente tem, né? Então, essas pessoas, elas ficam aguardando e num certo momento que sai, né, é liberada a consulta para esse paciente, ele é chamado, né? É feita uma ligação para ele e ele é chamado para essa consulta. Então, confirma a consulta e tal, e só que às vezes no dia da consulta, o paciente não aparece. Fica ruim porque tira até a vaga às vezes de outro que está esperando, fica difícil, né? Poderia ter sido, se ele, né, desmarcasse essa consulta, se ele, né, com antecedência, isso, né? Às vezes até não, porque às vezes se ele conseguia, teve um problema, né? Teve um problema 3, 4 dias antes, se ele for ali na nossa central e desmarcar essa consulta, ou mesmo por telefone, a gente consegue colocar outro paciente no lugar dele. E se não coloca, o especialista fica lá esperando esse paciente. Porque aquele espaço é do paciente, aí não veio, ele não vai atender. Ele não veio, ele não vai atender ninguém, ele vai ficar aguardando esse paciente e outro não poderá ser atendido. E aí, o que vocês pretendem fazer para eliminar isso aí, acabar com isso aí? Então, já estamos planejando, né, melhorar essa comunicação com o paciente. Como é feito, por exemplo, hoje na Provida, em outras clínicas particulares. Tipo, usar de tecnologia, né, inteligência artificial, robôs, né, que é como é chamado o chatbot, que ele, tipo, uma semana antes, né, confirma o paciente. O senhor está confirmado? O paciente confirma. 3 dias antes, confirma. 2 dias ou 1 dia, e assim dá essa oportunidade ao paciente, às vezes, se mais perto da consulta ele não conseguiu, né, não vai conseguir comparecer, que ele possa, porque a gente sabe que hoje pelo WhatsApp é mais fácil do que por ligação, né? Então, já estamos planejando, já o prefeito já sinalizou positivo nessa parte da gente estar melhorando essa comunicação com os pacientes, né, para que eles possam também, porque às vezes assim, ligou para ele, né? Muitos pacientes, a gente sabe que hoje a gente recebe também muita ligação indevida, então alguns pacientes já, não só pacientes, todo mundo já pega e bota para não atender ligação de telefone desconhecido. Então o telefone ali, às vezes, ele não tem aquele contato do nosso central de marcação de consultas ali, e ele recebe aquela ligação e não atende. Ou então ele, né, marca, só que às vezes
uma semana antes tal, e chega no dia e ele esquece. Agora, a falta deve ser muito grande, porque você está vindo na imprensa para poder alertar e chamar a atenção da população, é porque há uma falta muito grande dessas pessoas que não estão comparecendo, né? Sim, esse absenteísmo, como é chamado, chega a 40%. Meu, A cada é 10, muita coisa. 4 não comparecem. Então, isso É muita coisa. dificulta bastante. Olha, não é fácil. A gente espera então aí que a população daqui para frente que tenha a sua consulta marcada. Porque às vezes as pessoas esperam tanto, reclamam, esperam, né? E quando tem a oportunidade de ir, não comparece, está tirando a vaga de uma outra pessoa que podia estar nesse momento lá. Então a gente chama aqui a atenção de vocês que precisam do SUS, né? Que por favor, marcou, compareço, porque é difícil ter uma consulta autorizada. Quantas pessoas a gente vê aí reclamando aí que às vezes não consegue pela demora. E quando chega a oportunidade, aí não comparece, aí fica difícil, né? Agora quem realmente precisar desmarcar pode fazer isso de que forma? Entre em contato com a própria agência de saúde, tem algum número específico? Qual que é a forma mais precisa que tem que fazer? Então, a pessoa pode ou se dirigir para a própria central de regulação, que fica aqui em oficinas, ou então ligar para os nossos telefones, que tem o 3621-9600 ou 3621-9638. Assim como o secretário falou, às vezes aparece até como spam, porque esses são os números que a gente recebe a ligação. Mas a gente tem outros ramais quando a gente vai fazer a ligação. Então, as pessoas não têm esses números cadastrados, de fato, né? Então, por isso que é importante esse alerta. E, às vezes, por isso mesmo que as pessoas já rejeitam. E, além desse problema, o que a gente também pede é para que as pessoas, quando trocarem o número de telefone, que elas nos comuniquem. Porque, assim como foi falado, tem pessoas que estão há bastante tempo lá na fila de espera. E o que fica registrado é esse número quando a pessoa entrou na fila. Então, quando a gente for entrar em contato, vai ser com esse telefone que estava ali, que é o que tem registrado no prontuário eletrônico do paciente. Se a pessoa não atualizar esse cadastro no SUS, a gente não consegue entrar em contato com ela. A gente vai ficar tentando entrar em contato, às vezes, com um número que já não está mais com ela. Então, para que sempre que for possível, para que a pessoa atualize esse cadastro. Tá, e depois desse atendimento do médico ali, né, que ele atendeu, ela já segue direto, se for preciso para uma cirurgia, se for preciso para uma internação, ela já segue dali mesmo? Como é que funciona dali para frente? É que assim, a gente tem várias especialidades e cada uma delas funciona de uma forma de acordo com a necessidade. Por isso que a gente fala que tem pacientes que ficam realmente bastante tempo, mais de ano na fila, tem pacientes que acabam falecendo. A gente sabe o que acontece. O médico, quando ele vem uma solicitação para uma consulta com o especialista, ele vem de um clínico geral com alguns dados. Esse médico regulador vai ver o que está descrito nessa folha e vai dizer qual que é a gravidade do caso. Se esse paciente é considerado um paciente grave, um paciente que não é tão grave, ele vai ser encaminhado. Assim como a gente chega na emergência do hospital e tem as pulseirinhas. Então, a gente vai ter aqui o paciente que ele está na fila do vermelho, na fila do verde, na fila do azul. Se o paciente ele foi classificado como um eletivo ou um não grave, um verde, por exemplo, por isso que esse paciente fica muito tempo na fila. Porque aí todo mundo que entra como grave vai entrar na frente desse paciente. Então, assim, às vezes eu posso estar há 2 anos na fila e um paciente que entrou há 2 dias, ele vai ter prioridade. É porque tem pessoas que às vezes dizem que já estão na fila há tempo e outros que nem estavam, como até o próprio vizinho, já são atendidos em seguida. Aí eles às vezes estão furando a fila. Eu disse, não pode. Isso não pode acontecer. Não tem como furar a fila mesmo. Não, hoje com é porque às vezes pode ser, às vezes que ele está com a necessidade dele é maior do que a tua. E você acabou de... Exatamente. falar. E às vezes o que pode acontecer? O paciente tem um quadro, por exemplo, de um problema no joelho. Eu estou há bastante tempo na fila e o meu problema está se agravando. O que a gente pede? Para que esse paciente leve o que ele tem de exames ou comunique à unidade básica de saúde, porque a gente pode ir acrescentando o que tem de gravidade nesse mesmo paciente. Então, se antes ele era um verde, ele pode se tornar um vermelho. Se aumentou a gravidade desse mesmo paciente, ele está lá na fila. E a gravidade dele pode aumentar, então ele vai ser atendido anteriormente. Agora, Portão, não tem como... a pessoa também ir acompanhando de casa como é que está o problema dela, onde é que ela está, quando vai chegar a vez dela, tem como ela ir acompanhando? Como sim. É que ela faz? A gente tem um site, eu posso deixar ali para vocês, porque as letrinhas para a gente falar aqui não, vai mas ficar depois complicado, mas a gente deixa ali para vocês. E é um site do Estado, porque o CISREG é um sistema estadual. Do estadual, E ele fica ali disponível. Então, a pessoa coloca o CPF dela, ela vai saber exatamente em que posição na fila que ela está. A gente, ali na central, se a pessoa precisar de maiores informações, a gente consegue, no acesso ao sistema, saber mais ou menos daqui a qual é a previsão em dias de atendimento. Quando a gente acessa isso, a gente consegue repassar, se a pessoa for ali nos perguntar. Só que isso, ele muda a todo momento, porque pode entrar um paciente daqui a 10 minutos que não estava. Então, assim, essa lista, ela é desse momento, mas a pessoa consegue ter esse acesso, sim.
Mexicano, então, se você escrever, vai lá no Google, escreve Cisreg, vai aparecer aqui no Google, Cisreg SC, e logo na primeira link do Google aqui aparece lista de espera SUS. Aí você vai lá, clica em cima, né, lista de espera, vai ali e coloca o seu CPF ou o cartão do SUS, né, aqui em lista de espera, e não sou um robô aqui, e vai ali no seu exame que está ali, né, e você clicou, vai saber a sua posição nessa fila. Ali ele vai poder estar acompanhando. Vai né? poder E lembrando o seguinte, para quem está ouvindo a Jovem Pan agora, SISREG, Cisreg. Isso mesmo. SISREG. Então tá aí. Agora, continuando ainda na área da saúde, eu pergunto aqui para vocês, como é que está a questão das vacinas, né? Como é que está aquelas pessoas que às vezes precisam fazer as vacinas, aquelas crianças que ainda precisam, nós estamos aí numa época danada que às vezes o sarampo, né? Nós temos uma crise muito forte em todo o país. Como é que está a situação dessas crianças que agora retornaram para as salas de aulas? Então, no Brasil, a gente vive um momento em que os pais vacinam menos os filhos, que as pessoas procuram menos, né? A gente teve, durante a pandemia, e muito se falou sobre a eficácia e sobre os possíveis riscos, então as pessoas têm procurado menos. A gente, esse ano, foi até notificado pelo nosso estado que Tubarão a gente vai ter que tentar incentivar mais, tanto os adultos, os nossos idosos e as nossas crianças a procurarem essas vacinas. Hoje nós temos a nossa sala de vacina central, que funciona aqui anexo à policlínica, né, na parte lá de trás. E nós temos uma relação das salas de vacina em que possuímos vacinadores e que aí a gente está conseguindo fazer esse acesso à população. Mas, de qualquer forma, qualquer pessoa pode vir aqui à sala de vacina central com a carteirinha de vacinação para fazer essa atualização do cadastro, né? Se tiver algumas em falta, já faz todas, né? Pode fazer todas. As próprias vacinadoras vão identificar quais são as vacinas que estão em atraso para cada pessoa, qual é o prazo que tem que ter entre uma e outra, porque às vezes entre uma vacina e outra a gente tem que ter uma janela, que a gente fala. Então, elas vão estar verificando isso e vão estar aplicando a vacina que precisa, que for necessária. E sempre é importante a pessoa levar a carteirinha. É importante, tá? Porque às vezes pode estar na carteirinha, mas às vezes não está no sistema. Isso aconteceu comigo quando fui fazer uma da Covid, eu estava lá com falta. E eu disse, não, mas eu já fiz. Não fez, vamos fazer. Eu disse, não, eu já fiz. E aí ela disse, então você traz a carteirinha. Aí eu fui em casa, achei a carteirinha, trouxe e mostrei, ela disse, realmente. Porque aqui no sistema, de certo, alguma falha, alguma coisa, não deu, isso acontece, né? As do Covid aconteceu bastante. Acontece. Porque eram os mutirões que eram realizados no shopping, então, em algum lugar, isso. Informatizado simultaneamente, né? Verdade. As informações eram passadas posterior. Essa aí. E como é que está a situação da dengue aqui na cidade de Tubarão? Nós temos alguns bairros na cidade aqui que é preocupante. Não só aqui na cidade de Tubarão, mas o estado tem uma preocupação, acendeu um alerta muito grande e a preocupação continua, principalmente nesses calor que nós estamos vivendo aí, e aquele negócio, chove, calor, e o mosquitinho, ele gosta disso aí. Como é que está a situação? Olha, aqui em Tubarão, a gente tem, né, alguns bairros com focos de mosquito, alguns mais, outros menos, né? Oficinas e Vila Esperança são os bairros com mais... Oficinas Vila Esperança Centro são os bairros com mais focos. Porém, esses mosquitos ainda, né, apesar de ser o Aedes aegypti, eles ainda não estão, ao que parece, como nós não tivemos nenhum caso de dengue ainda, que não estão contaminados. Então, a partir do momento que se encontra o primeiro caso de contaminação, já soa o alerta e, como ontem aconteceu, até algumas pessoas, né, se assustaram, né? Porque os nossos agentes de endemias estavam com como dito, fumacê na rua, se bem que foi avisado para as pessoas daquela rua, né, durante o dia, que de noite seria passado. Porém, chega o agente todo paramentado lá, né, de branco. Agora, o Toco, portanto, por que tem que ser à noite? Porque à noite ele está intocado, é isso? E durante o dia não? É que tem um horário que ele fica voando mais, então é o horário que a gente consegue. Além de ser o horário em que a gente consegue ter maior acesso nas casas, porque quando a gente passa esse fumacê, a gente comunica à comunidade e se a pessoa solicita, a gente passa na casa da pessoa também com o fumacê, né? Nessa região aqui, que foi a central aqui, é bem próximo.
que a gente passou foi justamente porque teve um caso, um paciente que é positivo em outro município e que trabalha por essa região. Então, por prevenção, a gente já começou a passar o Fumacê aqui. Então, foi por esse motivo. Agora, nós já temos caso confirmado na cidade de Tubarão? Nenhum. Não temos Nesse nenhum, ano, nenhum. nenhum caso aqui na cidade. Mas nós temos 128 focos de mosquito. A gente tem bastante foco de mosquito, mas nenhum mosquito contaminado. Então, é isso que a gente pede para a população, esse alerta também, para que cuidem, cada um cuide do seu terreno. A gente tem algumas ações que a gente vai estar divulgando agora nesse mês de março, que o nosso foco vai ser justamente o combate à dengue. Então, nós vamos passar em algumas comunidades, fazendo umas ações maiores, e inclusive com retirada de entulhos e a conscientização da população, porque às vezes a gente não se dá conta e está ali, está no nosso terreno. Pode ser um pratinho, pode ser uma garrafa, pequenas coisas. Às vezes numa laje que a gente tem, que é uma laje que tem um buraquinho. O mosquito gosta dessas situações. O porquê que a gente vê qualquer parte do Brasil esse mosquito da dengue mais na área urbana e na área rural não quer dizer que não vai ter, pode ter sim também, mas é mais difícil. Na verdade é porque na área central a gente tem a maior concentração de pessoas, então a chance de ele picar alguém é maior. O mosquito, ele é meio preguiçosinho, tal. Da dengue, ele não é muito de andar por voando, muito... Ele voa meio baixo, ele não gosta de passar muito trabalho, então... E o problema é a água parada, né? Que tem que cuidar, né? E principalmente água limpa, não é isso? Isso. Tem gente que às vezes fala, tem uma piscina que tá aqui toda suja, aqui perto da minha casa, deve ser um criadouro. Às vezes, uma piscina suja, pra gente, é menos criadouro do que uma piscina limpa e que tá ali aberta. A piscina limpa, ela é mais... Dependendo se não tiver o tratamento com a substância, sim. Se a pessoa não perceber que tem larvas ali, aquela piscina pode ser um criador gigante. Até numa tampinha de água ele pode colocar o ovinho ali também. Muitos ovinhos. Muitos ovinhos ali? Uma fêmea dessa coloca quantos ovinhos? Eu não sei te falar, mexicana, mas a gente pode perguntar para nossa equipe quantos que ele pode colocar por vez, mas eu sei que são muitos. São muitos ovinhos ali, pode se tornar um mosquito da dengue, né? E nós temos aí vários bairros, né? E a população tem que manter o cuidado. Porque às vezes, é do ser humano, ele vai, faz uma frente boa, pouca demora, ele dá uma relaxada, né? Ele dá uma aliviada, acha que acabou tudo, não tem mais problema nenhum. É a mesma coisa o vírus da Covid. Todo mundo acha que não tem mais nada e vamos tudo... Não, o vírus continua. O vírus, a partir do momento que ele surgiu, ele não vai mais embora, ele está aí. Então, o cuidado nós vamos ter que ter sempre, né? Exatamente. A conscientização é importante, né? É importante. Agora, para a gente encerrar, como o nosso tempo já está chegando no fim, essa semana a gente vai ter uma campanha de conscientização para o Carnaval também. Como que vai funcionar essa ação? Ela vai acontecer na sexta-feira. A gente vai fazer uma ação ali no centro para conscientização das pessoas, né? A gente, na verdade, pede que as pessoas tenham os cuidados básicos de saúde, tanto com a hidratação. A previsão desse carnaval são dias muito quentes, então a gente pede para que as pessoas hidratem-se com água, por favor. Pode beber, pode se divertir. Eles vão se hidratar nada de água que o passarinho não bebe. Às vezes eles vão beber, mas eu tô bebendo. Aquilo ali tá tirando o líquido seu. Pode tomar, mas se hidrata com água também. Com água. Então, é para ter esses cuidados, assim, uma alimentação. Então, se não fica só bebendo, lembra de comer, cuida com os alimentos, principalmente se tiver esses ambulantes, né, quando vai para os locais que tem isso. Se for fazer sexo, por favor, sexo seguro. Nós temos camisinhas. Isso, eu ia perguntar, se vão ter distribuição? Teremos distribuição junto. E a gente tem nas nossas unidades também. Então, se as pessoas quiserem, né, estarem procurando, a gente tem preservativo feminino, preservativo masculino. Então, procurem isso. Faça o que quer fazer, mas faça, então, com segurança, né? Com consciência. Ó, mexicano, chegou aqui a informação do Daniel Bittencourt que a fêmea põe cerca de 100 ovos a cada... 100 ovos? 100 ovos. Meu Deus, é muita coisa. Ô, fêmea danada, hein? Não é fácil, rapaz. Deixa aqui, o João Cachoeira tá mandando aqui, bom dia, mexicano, parabéns pelo programa, um forte abraço aí ao nosso secretário Piva, né, e a nossa gerente Karina, né, que estão aí transformando a nossa saúde. Então o João tá aí. Obrigado, João. Trabalhando você. A gente tem visto aí grande mesmo parceiro nosso ali na Secretaria de Saúde. Nesse começo, né, a gente sabe que no começo sempre é mais difícil, e a gente às vezes recebe muita reclamação aqui, até que a gente não tá recebendo muita reclamação na saúde. Isso indica que as coisas estão fluindo e fluindo bem. Tomara, é isso que nós queremos. Como é que está aí a farmácia básica? Está toda surtida? Tem os medicamentos? Às vezes a gente sabe que sempre vai faltar algum item, mas como é que está? Nessa semana a gente tem falta total, tá? Dos medicamentos que vêm do estado e os nossos, de 20 medicamentos.
Por que acontecem essas faltas? Já justificando, né? A gente tem algumas licitações que deram fracassadas, ou seja, que o item não tem nenhuma empresa que consegue entregar, então nós estamos entrando com novas licitações. E a gente tem em torno de 8 medicamentos em que as empresas já foram notificadas, que elas já deveriam ter nos entregue os medicamentos e elas não entregaram. Então, todas as compras, a gente, assim que assumiu, acho que a segunda coisa, né? A primeira foi a OPA. A segunda coisa que o Piva fez foi a compra desses medicamentos que estavam há um tempo ali sem. Então, a gente fez a compra, fez todo esse encaminhamento, mas o que a gente precisa? Que a empresa entregue esse medicamento, né? Então, a gente tem algumas empresas que ainda não nos entregaram. A gente já está notificando as empresas, porque a partir do momento que elas não cumprem também com a parte delas, elas daqui a pouco passam a ser inelegíveis para as próximas licitações, para que a gente possa ter empresas mais sérias e que nos entreguem o medicamento. Então tá aí. Só alertando aí as pessoas, né, que tem aí as suas consultas agendadas, marcadas certinho, tem que ir. Não deixe de ir, porque aí dá prejuízo, né, para quem está ali trabalhando, né, até mesmo para o município, né, que às vezes você custa ter uma consulta e quando consegue não comparece, aí fica difícil. Ou então avisar com antecedência, E né? não só o prejuízo, mas tirando vaga de outras pessoas que Mas realmente o precisam. prejuízo né? é isso, que tira a vaga dessas pessoas. Além do prejuízo para o município, Município. uma falta de amor com o teu próximo. Com o né? próximo, principalmente. Ele poderia ser chamado e atendido e não vai ser. Bem assim. É verdade. Então, obrigado, secretário. Obrigado também. Karina também, obrigado pela Obrigada. participação de vocês. Nós estamos sempre aqui. Qualquer novidade que surgir na área da saúde, por favor, nos comunique que nós vamos estar passando para o nosso público ouvinte.